Este 29º Seminário Internacional de Inverno do Centro Internacional de Autoeducação de Italícia se reveste de significado especial, de efetivo, marcante registro educativo sentimental. Em fevereiro último, o professor Tomio Kikuchi completou 80 anos de idade. Idade expressiva, valiosa, mas muitos diriam que se trata de um marco etário, de uma idade, enfim, que se vê com alguma frequência ser alcançada por muitas pessoas. Por curiosidade, eu fui anotar no obituário de um jornal a idade dos falecidos e realmente constatei, até com relativa frequência e até mesmo surpresa, que muitos tinham entre 80 e 90 anos de idade. Mas não sei de que maneira viveram. Não sei qual foi a qualidade da vida. O professor Tomio Kikuchi tem demonstrado em sua vida a confirmação de seus estudos e práticas. De tanto errar, resolveu preparar-se para corrigir seus erros antecipadamente. Está constantemente se corrigindo, demonstrando potência até em pequenos pormenores. Chegar aos 80, aos 90 e até os 100 é possível, viável. Atingir, contudo, esses limites com potência efetiva e proporcional é outra coisa, é outra história. Uma agência de propaganda, cujo cliente era uma indústria de pneus, fez há algum tempo uma campanha publicitária com uma mensagem bem sugestiva, onde o mote era este, aspas, potência é continuidade. Hoje, talvez, esse mesmo redator dessa agência escrevesse diferentemente, aproveitando a sigla do momento, a sigla que hoje está na mídia, ou seja, PCC. Então, esse redator escreveria potência continuativa controlada. O que mais se vê é a inversão de tudo. O principal virando complementar, o desejoso virando necessário, é a potência invertida, ou seja, a impotência. Eu brinco com essa realidade, eu costumo brincar com essa realidade, dizendo que estou construindo um maravilhoso empreendimento que vai encantar a todos. Ele se chama Normalcômio. Tudo ali é normal. Espero receber muitas adesões, muitos residentes, considerando que todos estamos num manicômio, pelo estilo de vida invertido. Enorme a responsabilidade do professor Kikuchi, Tomio Kikuchi. Ser potente um dia, uma semana, um mês, pode ser até fácil, mas ser potente a vida inteira, até o momento da morte, é bem diferente. Sua vida pessoal não é desapercebida. Ao contrário, acaba sendo transparente, vista, acompanhada, comentada, comparada. O que ele procura demonstrar e confirmar
é aquilo que é simples e, sobretudo, maravilhoso. Isto é, a maravilha da normalidade, o espetáculo da normalidade. Normalidade sem parcializações, sem os ismos do sistema, sem o espetáculo de uma Copa do Mundo de alucinações, interesses, aproveitamento e frustrações, muito além de uma pequena bola, de uma ofensa e de uma cabeçada. Que gol é esse? Cativante mesmo é a normalidade da vida nas suas manifestações múltiplas, simultâneas, indivisíveis e proporcionais, com paz, guerra, saúde, doença, miséria, riqueza e tantas outras unificações. Na gara olímpica dos 100 metros, o tempo que o atleta utiliza para percorrer 100 metros é abaixo de 10 segundos. Né? O primato mundial agora é 9 segundos e 7. Então, esse atleta deve desenvolver uma potência elevada porque ele percorre esses 100 metros em um tempo breve. Então, a força que ele aplica é aplicada por breve tempo. Então, uma potência elevada. Você vê o atleta que percorre 100 metros, como é? Tem uma estrutura osso-muscular bastante desenvolvida, né? Você vê um músculo bem grande. Outro exemplo é em maratona. Quando tem maratona, o atleta percorre os 42 quilômetros em 2 horas, quase. Então, nesse caso, ele aplica a força por um tempo maior. Então, a potência que ele desenvolve é bem menor, quase 700 vezes menor, mas por um tempo prolongado, bem maior. Afinal, a energia que ele usa é praticamente a mesma do outro. Mas, neste caso, a gente não fala mais de potência, quanto de resistência. Então, se fala de resistência potente, que é esse caso, ou de potência resistente, que é o primeiro caso. Né? Agora, tem pessoas que usam essa potência, ou melhor, a força, que todo mundo tem, né? Todo mundo tem possibilidade. Usa essa força aplicando um tempo demorado. É a pessoa que se fala que não faz nada, né? Relaxada. Essa pessoa, então, é impotente. Un saludo representando el pueblo colombiano acá y pues muy contento de continuar con este ritmo de entrenamiento, ¿no? Anual, por lo menos anual, perfeccionador. Y pues este tema de potencia que tanto, ese nombre que tanto oímos como potencia mundial, potencia militar, potencia económica, está siempre focalizado en estos tiempos modernos sobre la potencia externa, potencia afuera, ¿no? Importante el trabajo que el profesor está siguiendo y que nos está enseñando, está dando ejemplo de esa potencia interna que es más importante que esa potencia externa que estamos acostumbrados a manejar, ¿no? En Bolivia hemos tenido ciertas dificultades, si bien esto permite el desarrollo individual, el apoyo que se tiene con un restaurante pues ayuda enormemente. Hemos tenido dificultades, pero no desaparece ese interés y de una u otra forma estamos con la posibilidad de contar con un centro que pueda apoyar a nuestra población con todo lo que enseña esta filosofia de vida. Mesmo que o professor Kikuchi não dissesse uma única palavra neste seminário, por aquilo que já senti e tenho vindo a sentir ao longo destes anos, já se verifica o efeito
do treinamento rítmico focal aperfeiçoador, porquanto de ano para ano se operam e se confirmam melhorias. Isso deverá ser para nós um estímulo para que cada um de nós, no seu dia-a-dia, em cada momento, em cada lugar, utilize esse ensinamento para aperfeiçoar todos os seus atos. Muita gente pergunta em quem nós vamos votar nas próximas eleições. E independente de votar num bom ou mau candidato, nós temos que votar em nós mesmos. Nós, eleitores, somos aqueles que vamos executar e vamos trabalhar por essa mudança, pela educação evolucionária. Se cada um de nós não assumir essa tarefa com responsabilidade, ou seja, dando respostas a esses momentos mais críticos, podemos votar nos melhores candidatos, porque nós vamos saber que a maioria deles, depois de eleito, vai pensar em si próprio e nas próximas eleições. Quer dizer que política não resolve... Não, política não resolve nada. Mas, infelizmente, nós temos que contar com o parlamento elaborando as leis. E cada vez que a sociedade se organiza, que participa nas suas instâncias de discussão, que é na sua comunidade, no seu bairro, no seu município, as coisas vão mudando gradativamente. No entanto, a potência maior vai ser gerada dentro de cada um de nós. Por isso, a reprodução, a multiplicação da mensagem, dos ensinamentos que nós temos aqui na Escola Mushoku vão nos propiciar, e já estão nos propiciando ao longo de todos esses anos, a possibilidade de nós termos uma potência individual, solidária, e nós possamos, na sociedade, em cada lugar onde nós estejamos, no nosso local de trabalho, dar demonstração e exemplo de que nós não somos loucos. Ou se nós somos loucos, somos menos do que aqueles que estão ali questionando a nossa alimentação. Sim, porque quando o professor trouxe para o Brasil a macrobiótica com os ensinamentos de Jorge Ozawa, todos diziam, mas eles são malucos, são radicais, são sectários. E com a evolução do processo de estudo do professor, ele soube distinguir muito bem o que é a macrobiótica, o que ela nos oferece e o que é a macroidiótica. E nós temos que mostrar para as outras pessoas que não acreditam nisso. Até certo tempo atrás, as pessoas tinham dificuldade de entender os mecanismos de ação da homeopatia, da acupuntura, da medicina chinesa. No entanto, agora, alguns médicos começam a ter clareza de que eles não vão tomar medicamentos alopáticos porque eles sabem os seus efeitos colaterais. E lá na Universidade Federal do Espírito Santo, os meus colegas que anteriormente, a maioria absoluta, não queriam ouvir falar na acupuntura, agora eles me procuram. Quando tem algum problema de dor, eles não querem continuar tomando anti-inflamatórios e analgésicos, porque eles sabem que trazem problemas mais sérios ainda, né? Então, esse é um trabalho de persistência. Nós não podemos querer de uma hora para outra mudar a cabeça das pessoas, porque aquilo, existe uma cultura arraigada na sociedade. E para que eles possam entender o que é a potência da macrobiótica, o que é a potência do pensamento oriental, eles têm que ver ainda muitos exemplos, fazer leituras, e nós podemos transmitir para eles os livros do professor e de outras pessoas que publicam coisas mais sérias, para que eles possam entender, captar essa mensagem. Então nós temos uma tarefa muito grande de trabalhar dia a dia no nosso micro-universo, não só aumentando a nossa potência interior, mas também das pessoas que estão no nosso entorno, para que nós possamos visualizar mais no futuro alguma coisa que venha transformar essa sociedade. A sociedade não vai se transformar
pela classe política, pelos poderes constituídos, mas sim um trabalho persistente, semeando, todo dia, semeando esse alimento que vai nos proporcionar no futuro alguma coisa mais saudável e a transformação da sociedade. Yin e Yang, masculino e feminino, como forças não competitivas, mas complementares. A potência oriental e a potência ocidental têm que trabalhar de forma cooperativa e não competitiva exclusivamente. E essa cooperação que deve haver até mesmo dentro das empresas, os funcionários vão ter que competir entre eles têm que cooperar para que a empresa tenha sucesso e eles tenham o seu salário garantido. Então é esse o equilíbrio entre as potências, que não existe nas potências, nas grandes potências, como nós colocamos aqui, né, dos grandes países que hoje decidem os destinos do mundo. Nossas mãos, nossas vidas são entregues lá na União Soviética, estão lá reunidos agora, na Rússia, discutindo os destinos do mundo. Agora, quando há um problema no setor financeiro, no sistema financeiro internacional, né, caem as bolsas. Aí nós estamos ameaçados do país também entrar em colapso financeiro. Felizmente estamos conseguindo segurar a economia do país, a inflação sob controle, o dólar mais ou menos naquela situação. E se o dólar sobe muito, satisfaz aos exportadores, mas não satisfaz aos importadores. Se cai muito, é o contrário. Então essa balança, essa alavanca que nós temos que saber como controlar na nossa vida. Individual, solidária, conjugal, familiar, social, nacional, internacional e planetária. A contaminação alimentar, a contaminação ambiental e o estilo de vida completamente desarmônico, enlouquecido, foram fatores que o senhor mencionou. Mas é curioso que, apesar desses condicionantes estarem muito evidentes em vários estudos, o noticiário já diz muito sobre isso, as pessoas ainda vão ao consultório e buscam uma solução específica, isolada desse contexto. O que leva a essa incompreensão? É um certo conformismo, né? A humanidade como um todo, ela tem essa questão conformista mesmo, né? Na minha prática já de 26 anos de medicina, eu posso garantir para você, que se o homem, no sentido genérico, homem e mulher, assumissem as rédeas das suas próprias vidas, no sentido de modificação de alguns hábitos, 80% dos problemas estariam resolvidos. Os problemas que afligem, seja a infertilidade, seja a dor no pé, seja a dor de cabeça crônica, seja a tensão pré-menstrual, seja o estresse, seja o que for, tudo isso é extremamente fácil de resolver, desde que o homem assuma este papel de ser o autogerador de uma condição muito simples, né? Por exemplo, modificando a química do seu sangue. Uma vez que, por exemplo, se nós formos tomar só a alimentação humana hoje como fator de infertilidade, de uma dificuldade de se poder reproduzir, isso as grandes escolas, os grandes centros médicos já reconhecem. Que a alimentação, do jeito que ela se apresenta hoje, que pode parecer normal comer McDonald's, pode parecer normal comer grandes quantidades de carne, refrigerantes, açúcar em excesso, se comer alimentos industrializados com grande teor de aditivos químicos e de drogas até, antibióticos, corantes, etc. Tudo isso pode parecer muito normal para quem nasceu nessa sociedade aparentemente normal. Mas, na verdade, não é assim, né? E isso interfere demais nesse aspecto reprodutivo, né? A autoeducação ela é muito importante no desenvolvimento pessoal das pessoas, do ser humano, a busca pelo conhecimento, principalmente conhecimento interno. E isso
o professor Kikuchi tem mostrado muito, tem dado uma grande contribuição nessa área. Só através dessa autoeducação é que nós podemos transformar o mundo, né? A educação interna é fundamental, crítica, né? Conhecer a nós mesmos, isso é muito importante, para depois partir para a mudança da sociedade. E nesse sentido, o professor Kikuchi tem dado uma grande contribuição, não só teórica, mas principalmente prática. Ele nos coloca claramente que não pode haver uma dicotomia entre prática e discurso, teoria e prática. E ele tem feito isso também na sua prática. Me lembro recentemente, numa ida dele, numa reunião no nosso gabinete na Câmara Municipal, e ele pediu um papel para mostrar alguns números, escrever algumas coisas, e eu peguei uma folha de papel sulfite e dei a ele. Imediatamente ele olhou para a lata do lixo, me devolveu a folha em branco, pediu para que eu guardasse, e foi na lata do lixo, pegou um papel amassado que tinha uma parte em branco, ainda que daria para ser utilizado como rascunho, e fez isso. Então aquilo foi altamente marcante para todos nós que estávamos ali na sala. Até hoje aquilo me marca, eu não desperdiço mais material por conta disso, eu aproveito tudo, qualquer coisa eu faço a mesma coisa que ele. Então aquilo me marcou. Aquilo foi altamente educativo, ele não precisou falar nada, nem fazer, não fez nenhum discurso, não criou nenhuma teoria, eu aprendi com a prática. Então ele é o que ele sempre fez, ele nunca deixou haver um abismo entre o que ele está falando com o que ele está praticando. E por isso que eu falo que o professor Kikuchi tem muito a ver com o Paulo Freire, com a filosofia da pedagogia do oprimido, eles são próximos um do outro, e eu acredito que o professor Kikuchi tenha tido muito contato com o Paulo Freire, mas as teorias são semelhantes, a autoeducação, a educação libertadora, crítica, autônoma. Então são duas obras próximas em muitos aspectos e em muitos sentidos, autoeducação, educação crítica. Então acho que o professor Kikuchi tem dado essa grande contribuição e reforçado esse movimento, que é um movimento de toda a humanidade que busca a grande transformação social e de valorização do ser humano. Olha, hoje há uma comunicação absolutamente selvagem, animalesca, embrutecedora. Ela alavanca a morte, a incultura. Portanto, ela é incomunicação. Ela é voltada exclusivamente para o comércio e para fazer com que as pessoas não pensem, se amorteçam no seu cérebro, e que comprem sem discernimento. Então chega-se ao absurdo de nós termos propaganda sofisticada com atrizes globais sobre um suposto remédio, um falso remédio, provavelmente, para prisão de ventre. Ora, prisão de ventre nós sabemos que é algo que não precisa de remédio, precisa de estilo, precisa de mudar o estilo de vida, mudar a alimentação, que é muito mais lógico. Quanto mais natural você viver, com movimentação, com uma comida que tenha fibras, onde você mastigue, você não terá necessidade disso. Então se esconde essa verdade da população. Se isso fosse divulgado, o prejuízo para os laboratórios, a indústria da doença, que chamam indústria de remédio, indústria de medicamentos, seria enorme. Mas o ganho para a população seria enorme também em termos de saúde, já que a prisão de ventre é hoje, dizem, um dos maiores males, mais comuns, mais generalizado em toda a humanidade. O que nós estamos sugerindo é uma comunicação que estabeleça uma dúvida potente, uma dúvida inteligente, uma dúvida inquietante, uma dúvida que faça pensar, que faça com que as pessoas não se submetam, como se mortas estivessem, às ordens que vêm de uma televisão que proclama a morte.